Amém? Deus é bom o tempo todo, o Senhor tem cuidado de nós, tem derramado a tua graça e a tua misericórdia em nossos corações. E nós louvamos ao Senhor por este domingo, louvamos ao Senhor por estarmos de pé nesta manhã e louvamos ao Senhor pela sua presença, pela sua confiança, pela sua dedicação a Ele. E nós queremos neste momento orar. Vamos orar, vamos estar orando para nós começarmos o nosso estudo. Então, convido você aí a fechar os seus olhos, a se apresentar diante do Senhor, apresentar seu motivo de gratidão, apresentar suas petições e vamos levantar a Ele em oração, um clamor para a glória dEle e para buscar a vontade dEle sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Soberano Deus, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, ó Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor em nossas vidas, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pelas tuas misericórdias que se renovaram neste domingo, que se renovaram, ó Pai, na manhã deste domingo, como a tua palavra mesmo nos ensina. Te louvamos, ó Deus, porque as tuas misericórdias, ó Deus, são infinitas em nossas vidas e são a causa de não sermos consumidos. Te glorificamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, tem enviado a chuva para regar a terra, tem enviado o sol, ó Deus, para aquecer-nos, tem, ó Deus, cuidado de cada necessidade do teu povo. Que nós possamos aprender, ó Deus, dia após dia, a termos um coração agradecido diante do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, aprender cada dia mais a agradecer por tudo que o Senhor tem feito e tem nos entregue, ó Pai, nos nossos dias, porque é um favor imerecido, é algo, Deus, que nós não temos palavras para descrever e para agradecer. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua graça e misericórdia em nossos corações. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem agido de maneira tão graciosa, Deus, mesmo sendo tão pecadores, mesmo sendo tão falhos, mesmo não sendo merecedores do teu amor e da tua graça. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por mais um domingo na tua presença, por mais uma oportunidade que temos, ó Deus, de anunciar a salvação que há em Cristo Jesus através da internet. Te agradecer, ó Deus, pela disponibilidade que temos, pela oportunidade que temos, pela ferramenta que temos, ó Deus, para anunciar a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós ainda queremos te agradecer, ó Pai, por todos aqueles que têm acompanhado, por todos aqueles que têm assistido, porque cremos, ó Deus, nós sabemos que é o Senhor que tem encorajado, é o Senhor que tem incomodado, é o Senhor que tem dado esse entendimento e esse desejo de estar, ó Deus, te buscando. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, fortalece, ó Deus, fortalece cada um destes que tem assistido, fortalece cada um destes que tem compartilhado, fortalece, ó Deus, cada um destes que estão em casa, ó Pai. Não deixe, ó Deus, a tua igreja esmorecer, não deixe, ó Deus, o amor à tua obra, o amor, ó Pai, por ti, vir a esfriar, mas vem incendiar o coração da tua igreja, ó Pai. Vem incendiar o coração da tua igreja para estar buscando o Senhor cada vez mais. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te pedir por estes que estão acompanhando, que o Senhor esteja, ó Pai, de maneira maravilhosa, derramando a tua graça e a tua misericórdia, que o Senhor, ó Pai, esteja sustentando em cada detalhe, em cada aspecto. Clamo a Ti, ó Deus, por aqueles que estão padecendo necessidade, que perderam renda, que perderam emprego, que o Senhor esteja sustentando em nome de Jesus, que o Senhor esteja levantando o Teu povo, ó Pai, para clamar uns pelos outros, para clamar pela nossa nação, para clamar salvação em Cristo Jesus, para estar, ó Deus, atuando, para sermos a Tua mão, ó Pai, atuante na sociedade, contribuindo, ajudando e abençoando. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter sabedoria, que nós possamos ter discernimento para estarmos falando do Teu amor, ó Deus, de modo que possa impactar vidas e não distanciá-las do Senhor. Pai, guarda-nos, ó Deus, do convívio com os doentes, ó Deus, para que nós não venhamos a ser contaminados. Guarda-nos, ó Deus, do contágio do Covid. Clamo a Ti por aqueles que estão, ó Deus, enfermos, que o Senhor possa estar restaurando a saúde. Clamo a Ti, ó Deus, por aqueles que estão, ó Pai, em luto, que o Senhor esteja restaurando a alegria. Clamo a Ti, ó Deus, por aqueles que estão em luta, ó Pai, familiar, que o Senhor esteja restaurando a comunhão. E eu clamo a Ti neste momento, ó Deus, pelo estudo que faremos, que o Senhor possa estar falando conosco, que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações, que nós possamos ser impactados pela Tua palavra e responder de forma afirmativa aos desafios que o Senhor tem para nossos dias.
em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, bom dia. Seja muito bem-vindo neste momento aqui de culto, nesse momento de escola bíblica, que você se sinta encorajado, motivado e desafiado a estar compartilhando com os seus contatos, para cada vez mais vidas possam conhecer ao Senhor, a ouvir a palavra do Senhor, né? Seja um missionário virtual aí da mensagem do Evangelho. Bom dia para a irmã Cleonice, que já está acenando aí para a gente, a irmã Eudes, o Paulo, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês ricamente. A irmã Lourdes também está aí compartilhando com a gente, está aí assistindo conosco, junto com a Renata, com a vozinha, com as crianças. Hoje, como eu disse na quinta-feira, estou num lugar um pouco diferente, né? No cenário aqui um pouco diferente, porque nós estamos em obra aqui em casa, então tivemos aqui que fazer umas adaptações para continuar transmitindo. Não é porque estamos em obra que vamos parar de anunciar o Evangelho, muito pelo contrário. Isso nos motiva a estarmos cada vez mais anunciando a palavra do Senhor, certo? Então convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 10. Nós vamos ler hoje dos versos 22 até o verso 33. Evangelho de João, capítulo 10, versos 22 até o verso 33. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus estava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-lhe, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos francamente. Respondeu-lhes Jesus, já vo-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejarás? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Só até esse versículo. Amém? Vamos fazer um breve resumo do que nós vimos nestes 2 últimos domingos, nesses últimos dias. Vamos lá. Primeiro, nós temos visto ao longo de 2020, né, que Jesus ele é a essência de todas as coisas. Nós temos visto que Jesus ele é a essência da vida, nós temos visto que ele é a essência da pregação, nós temos visto que ele é a essência da mensagem, a essência do evangelho, nós temos visto que ele é a essência do discipulado, e aí nós aprendemos que ele, sendo a essência dos relacionamentos, tende a dar tudo certo. Beleza? Por que tende a dar tudo certo? Porque quando Jesus está no centro de um casamento, marido e mulher buscam a harmonia no Senhor. Quando Jesus está no centro de relacionamento pai e filho, isso tende a dar certo porque Jesus é o centro desse relacionamento. Então, quando Cristo está no barco, tudo tende a dar certo, quando nós permitimos que isso aconteça, né? E aí nós aprendemos que por eu ter a essência de Deus em mim, os meus testemunhos, as minhas práticas precisam evidenciar essa essência de Deus em mim. E aí, quando eu evidencio essa essência de Deus em mim, consequentemente, vou buscar fazer a vontade de Deus, tá certo? E aí nós aprendemos, no capítulo 10 especificamente, nós aprendemos que Jesus ele é o bom pastor. E sendo o bom pastor, nós temos algumas características que pertencem somente a ele.
Nós temos a característica, por exemplo, de que ele conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome, sem precisar de crachá. Ele sabe nomear uma por uma de suas ovelhas aqui na face da terra. E isso nos dá um sentido um sentimento de identificação, de valor muito grande, né? Porque afinal de contas não precisa de um crachá escrito aqui, Rodson, para ele me conhecer. De me ver, ele sabe quem eu sou. Nós vimos também que ele, por ser o bom pastor, ele vai à frente das ovelhas. E ele indo à frente das ovelhas, ele que direciona o caminho, ele que enfrenta os perigos, ele que tira as pedras do caminho para que não haja tropeço, para que não haja dificuldades, ele que acha um caminho, um lugar de descanso, de refrigério, acha água, acha alimento, acha sustento, quando ele vai à frente. E ele vai enfrentar esses inimigos, nos protegendo e nos guardando. E quando ele faz isso, ele doa a sua vida pelas ovelhas, sendo bom pastor. E aí nós refletimos um pouquinho. Peraí, se eu tenho um bom pastor chamado Jesus Cristo que faz tudo isso por mim, a grande pergunta é, eu tenho sido uma boa ovelha? Isso tudo nós vimos no capítulo 10 também. E aí nós vimos que uma boa ovelha conhece o seu pastor, não se deixa ser enganado pelo mercenário. Foge do mercenário. Não aceita a orientação do mercenário. Não anda no caminho do mercenário. Nós vimos que a boa ovelha segue o bom pastor. Se ele está indo à frente, vai segui-lo. O que isso quer dizer? Não vai querer passar adiante. Não vai sair de trás ali do seu pastor. Isso é importante. E nós vimos que ele se submete ao pastor. Se submete às decisões, à direção, né? À orientação do seu bom pastor. Isso é uma boa ovelha. E nós fizemos a pergunta, será que eu tenho sido uma boa ovelha? Será que nós temos sido essa boa ovelha? E aí nós vimos na continuidade do capítulo 10, nos versos 11 até o 18, na semana passada, a respeito de uma oferta voluntária. E aí nós vimos uma oferta que o mundo tem para oferecer. E aí nós vimos que o mundo tem para oferecer uma oferta de roubo, roubo da alegria, roubo do prazer, roubo da satisfação, roubo das emoções, roubo dos relacionamentos, né? E nós vimos que o mundo tem para oferecer abandono. Por quê? Porque no capítulo 10, né, nesse bloco de texto que nós lemos do 11 até o 18, diz lá que o mercenário, quando vê o lobo vindo, quando vê o perigo, ele foge. E é desse jeito que o mundo tem para nos oferecer. Na primeira dificuldade, some todo mundo. Não fica ninguém. Não fica ninguém. No primeiro desafio, você já não pode contar com ninguém. E é essa oferta que o mundo tem para oferecer. Uma oferta de abandono, uma oferta de roubo. Mas o bom pastor Jesus, ele tem para nos ofertar a sua própria vida. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos dar uma identidade. Por quê? Porque ele não nos conhece como irmão, como ovelha. Ele não nos conhece como, ei, Psyu, você aí. Ô fulano, ô ciclano. Ele nos conhece pelo nome. Isso nos dá um sentimento de identidade. E quando ele nos dá essa identidade de filho, ele nos faz pertencer a uma família. Ele então nos dá uma família. Família do Senhor. E aí essa família do Senhor, esse sentimento de comunidade, de ser um, de ter uns aos outros, de poder contar uns com os outros, de abençoar uns aos outros, de ajudar uns aos outros, de receber ajuda uns dos outros. Isso é a família do Senhor. Enquanto o mundo tem para te oferecer roubo e abandono, Jesus quer te oferecer vida, identidade e família. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí, então, diante desse cenário que eu estou pintando para os irmãos, diante de tudo isso que nós temos diante do Senhor que Ele nos dá, que Ele nos oferece, quando nós somos uma boa ovelha, que estamos submetidos à mão do Senhor, nós então vamos refletir hoje
em João 10, de 22 a 33, a respeito da identidade da ovelha de Jesus. A identidade, as características, né, da ovelha de Jesus, o caráter da ovelha de Jesus. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto a respeito dessa identidade, dessa característica, de mim, seguidor de Jesus, que eu preciso ter, que você precisa ter, é que uma boa ovelha, um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, ele tem alegria em estar na igreja. Alegria em estar na igreja. Olha só o verso 22 do capítulo 10 de João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Verso 23. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Jesus não estava ali pela festa. Porque em vários momentos da história de Jesus, nós vamos ver ele dentro do templo ensinando e pregando. Muitos e muitos momentos em que Jesus foi questionado, foi interrogado pelos fariseus, ele estava no templo, ele estava na igreja, na sinagoga. E aí isso me leva a pensar, peraí, como nós vemos no texto e como nós vamos ver mais para frente, os fariseus, ali, os judeus, eles queriam só acusar Jesus. Eles estavam interessados pura e simplesmente em buscar uma desculpa para prender e matar Jesus. Era uma pessoa que estava o tempo todo querendo apedrejar a Jesus. Eram pessoas que estavam ali não porque criam em Jesus, mas porque queriam achar defeitos em Jesus. Estavam ali o tempo todo com o dedo na cara de Jesus, ali acusando, questionando e perguntando, não com aquela sede de conhecimento, mas com aquela sede de derrubar a Jesus. E mesmo assim, onde é que Jesus estava? Na igreja passeando. Um servo do Senhor tem alegria, tem prazer em estar na presença do Senhor, em estar na igreja do Senhor. E nos dias de hoje, quando o pastor fala alguma coisa que eu não gosto, que não me agrada, quando o irmão pisa no meu pé ali, me machuca, quando eu escuto alguma coisa que não concordo, o que acontece? As pessoas saem da igreja. Ao invés de ter prazer na igreja, as pessoas estão ali por interesse, muitas vezes. E aí, quando esse interesse não é satisfeito, elas saem, se dispersam, elas fogem. E elas fazem exatamente como o que nós vimos no capítulo 10 também, como o mercenário, que na hora da dificuldade ele foge, ele se dispersa. E você e eu? Será que nós somos realmente seguidores de Jesus e estamos dispostos a pagar o preço de estar na igreja do Senhor, independente de quem está lá dentro? Independente de quem senta ao seu lado? Eu sempre gosto de lembrar da figura da Arca de Noé. Eu tenho certeza que se Noé e seus filhos tivessem a escolha, tivessem oportunidade, eles não estariam dentro da arca. Imagine você, eles estavam ali, da mesma forma que nós estamos nos dias de hoje, em isolamento, não é verdade? Eles passaram ali 40 dias e 40 noites isolados, literalmente isolados, dentro da arca, fedendo, porque só tinha animais lá dentro, só podia mexer com bicho, e aí aquele tanto de animal fazendo suas necessidades, só tinha uma janela para fazer ventilação da arca inteira. Se eles tivessem oportunidade, eles não estariam lá dentro. Eles estariam fora, em um lugar mais arejado. Mas ali é onde havia salvação. Ali é onde havia vida. Porque lá fora só tinha morte, só tinha água. Se eles estivessem lá fora, teriam morrido. Então, o melhor lugar para estar era a arca. O melhor lugar para estar é a igreja. Sabe por quê? É o lugar mais seguro da face da terra. É o único lugar onde Jesus afirma que a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Então, ame a igreja. Tenha prazer em estar na igreja. Para de picuinha uns com os outros. Para de olhar defeitos.
Nossa, você viu o sermão hoje? Não, não foi legal não, não gostei não. E o louvor? Fraco. Meu irmão, você está lá não é para ouvir um louvor. Você está lá não é para simplesmente ouvir uma pregação. Você está lá para adorar ao Senhor. Adorar o Senhor. O pastor que está ali pregando está ali para adorar o Senhor. O ministério de louvor que está ali louvando está ali para adorar o Senhor. Você que está sentado no banco para ouvir está ali para adorar o Senhor. Nosso objetivo é adorar ao Senhor durante o culto. Então para de olhar as circunstâncias ao redor. Para de olhar os defeitos das pessoas ao redor, porque você também é pecador. Do mesmo jeitinho você é pecador. Todos nós somos pecadores. Assim como eu tenho defeito, você também tem. Por isso somos uma família. Porque não somos iguais. Você conseguiria conviver com você mesmo? Será? Eu duvido muito. De verdade. Falando de mim mesmo. Duvido muito que eu conseguiria conviver comigo mesmo. Porque eu conheço os meus defeitos, conheço as minhas falhas. E eu sei o quanto isso iria me irritar, por exemplo. Então para de olhar para o outro e comece a olhar para a sua vida. Fazer uma autoanálise, como Paulo nos ensina no capítulo 11 de 1 Coríntios. Faça uma autoanálise de você mesmo, da sua vida, das suas emoções, dos seus pecados e confesse ao Senhor para que haja conserto e comunhão com os irmãos. Salmo 122, verso 1. Salmo 122, verso 1. Tem até musiquinha. Diz assim, ó. Alegrei-me. Alegrei-me. Quando eu me alegrei? Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fiquei feliz, fiquei alegre, exultante. Quando me chamaram para ir à casa do Senhor. Quando te convidam para ir para a igreja, qual é a sua reação? E quando te convidam para ir para o shopping, qual é a sua reação? Onde você se sente mais alegre? Onde você tem mais alegria? Quando te chamam para ir para um clube, qual a sua reação? Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro é onde está o seu amor. Onde está a sua alegria é onde está o seu coração. Onde está a sua alegria é onde está a sua adoração. Se você tem mais prazer e alegria em estar em um clube do que em estar na presença do Senhor, em estar na igreja do Senhor, tem algo que precisa ser corrigido. Porque precisa ser prioritário. A nossa alegria precisa estar muito mais na presença do Senhor do que lá fora, nas coisas que o mundo tem para oferecer. Alegrei-me. Quando? Quando me chamaram para ir para a casa do Senhor. O servo do Senhor se alegra na igreja. O servo do Senhor, ele atrai o perdido. Como assim, pastor? Atrai o perdido? Olha lá o verso 24. Jesus estava passeando dentro do templo, certo? No pátio ali do templo. Jesus estava passeando no pórtico de Salomão. Ele não estava pregando naquele momento, ele não estava ensinando ninguém naquele momento, ele estava pura e simplesmente fazendo uma caminhada. Mas aí o que acontece no verso 23, no verso 24? Rodearam-no, pois, os judeus. Os perdidos, tudinho foi ao redor de Jesus. Tudinho. Ele estava ali, ó, passeando, tranquilo, de boa, de repente, os judeus, os escribas ali, rodearam Jesus e começaram a questionar e interrogá-lo. Quando nós somos de Jesus, nós atraímos o perdido. Porque eles querem saber a respeito do que aconteceu com a nossa vida. Por que você bebia e não bebe mais? Por que você fumava e não fuma mais? Por que você não está mais na roda da esquina ali, batendo papo, falando palavrão? Por que você não vai mais na minha casa? Por que você não vai mais lá na rodinha de amigos? O que aconteceu? Por que eu nunca mais te vi no boteco? As pessoas querem saber a respeito disso. Quando você se entrega a Jesus. Muitos estão exatamente como os judeus. Somente ali buscando uma brechazinha para falar, isso não é crente coisa nenhuma. Isso não aceitou Jesus coisa nenhuma. Olha aí, fazendo as mesmas coisas. Muitos estão com esse sentimento. Mas muitos, como diz, por exemplo, o verso 21, quando diz assim, ó, outros diziam, este modo de falar não é endemoniado.
Pode, porventura, um demônio abrir olhos dos cegos? Eles acreditaram. Muitos, quando ouvirem o seu testemunho, vão se render a Jesus. Por isso que o seu testemunho precisa evidenciar a glória de Deus. Precisa evidenciar a essência de Deus na sua vida. E quando nós olhamos para Atos, convido você a abrir lá em Atos 16, para acompanhar a leitura comigo. Atos 16, nós vamos ler dos versos 25 até o verso 28, que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se-lhe todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz e disse: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. O que eu aprendo com esse texto? Como eu disse, o servo do Senhor atrai ao perdido. Os presos, estava todo mundo lá, ó, escutando, Paulo cantando, né? Escutando, Silas louvando, adorando ali, dando glória ao Senhor. Mas aí você pode me dizer assim, óbvio, eles estavam presos, estavam na cadeia, eles não tinham escolha, eles não tinham para onde sair, eles não tinham para onde ir, para parar de ouvir aquela cantoria chata dos crentes. Você pode até me falar isso, mas eu quero te dizer uma coisa. Quando veio o terremoto, que abriu a cadeia, que as correntes caíram, ninguém fugiu. O verdadeiro crente atrai o perdido e o perdido permanece. Aquele que é seguidor do Senhor, que evidencia pelo seu testemunho a essência de Deus nele e glorifica ao Senhor com tudo aquilo que faz, que é uma boa ovelha, que conhece o seu pastor, que segue o seu pastor, se submete ao seu bom pastor, atrai o perdido e o perdido fica. O perdido fica para ouvir o que ele tem para dizer. O perdido fica para glorificar o nome do Senhor. O texto está claro. Lá no verso 28, Paulo disse, ninguém saiu, pode ficar tranquilo. Ninguém tinha fugido, mesmo com as portas abertas, escancarado e tendo aquela oportunidade de ouro na frente deles. Ninguém fugiu. O verdadeiro cristão atrai o perdido e o perdido fica. Outra coisa que eu aprendo com esse texto, todo tempo é tempo de louvar. Todo tempo é tempo de louvar. Meia-noite, eles estavam ali louvando e adorando a Deus. Meia-noite. Não tem tempo certo de louvar, de adorar o Senhor. Não tem. Todo tempo é certo. Todo momento é oportuno de louvar e glorificar ao Senhor. Outra coisa que eu aprendo, todo lugar é lugar de adorar ao Senhor. Onde é que Paulo e Silas estavam? Presos. E aí você pode dizer assim, eu tô preso aqui na cadeia, tadinho de mim, eu tô aqui enclausurado dentro da minha casa, não posso ir para canto nenhum, eu não tenho prazer em nada, eu não quero fazer mais nada, eu vou desistir de tudo. E Paulo e Silas estavam na cadeia, literalmente acorrentados, louvando e adorando ao Senhor. Todo lugar é lugar para adorar ao Senhor. Independente da circunstância, eles estavam presos. Você acha que eles tinham algum motivo para glorificar o Senhor? Você acha que eles tinham algum motivo para adorar o Senhor? Sim, tinha. Sabe qual? Eles amavam a Deus. Eles reconheceram Jesus como seu Senhor. Paulo reconheceu que ele aprendeu a ter fartura e a padecer necessidade. Ele aprendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele aprendeu que na fraqueza é que ele é forte. Ele aprendeu que a graça do Senhor lhe é suficiente. Estou preso. Mas eu tenho a graça do Senhor, então isso me é suficiente. Eles tinham vários motivos para adorar ao Senhor, porque eles tinham relacionamento com o Senhor.
Eles tinham relacionamento com o bom pastor. Eles receberam a identidade de filhos. Eles receberam a vida que o bom pastor tem para oferecer. Eles foram engajados na família de Deus, tendo essa identidade de filho. Tá vendo? Você e eu também podemos ter. É só se submeter como uma boa ovelha obediente ao seu bom pastor. Outra coisa que eu aprendo nesse texto: outros sempre nos ouvem. Isso é importante. Sempre tem alguém nos observando. Somos carta aberta que as pessoas estão nos lendo. Paulo vai falar a respeito disso lá no 2 Coríntios capítulo 3. Somos uma carta aberta ao mundo. Muita gente está nos observando. Não pense você que você está fazendo alguma coisa escondida e ninguém vai ver. Sempre tem alguém vendo. E principalmente, o Senhor tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Não adianta pensar que vai fazer alguma coisa escondida, porque não vai. Sempre tem alguém nos observando. E uma outra coisa que eu aprendo com esse texto: cuidado com as falsas oportunidades. Como assim, pastor? Ué, Paulo e Silas estavam lá, na cadeia. Tinha uma igreja orando por eles, para eles serem soltos, certo? E aí Paulo e Silas estão lá, louvando, adorando, estou preso, mas está tudo bem, né? E aí de repente, terremoto, as cadeias se abrem, as portas se abrem, as correntes caem, está livre. Resposta de oração, só que não. Cuidado com as falsas oportunidades. Paulo e Silas poderiam pura e simplesmente ter fugido. Mas se eles tivessem fugido, eles teriam perdido a verdadeira oportunidade que Deus tinha colocado diante deles. Qual, pastor? Está na sequência do texto, no verso 29 para frente. Você lê só o verso 29, que diz assim, ó: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Olha que coisa fantástica. A verdadeira oportunidade que Deus tinha dado ali para Paulo e Silas não era a fuga da cadeia. Porque se eles fugissem da cadeia, eles continuariam sendo ilegais. Eles continuariam estando ilegais. A verdadeira oportunidade que Paulo e Silas obtiveram ali do Senhor foi justamente de levar o evangelho para a vida da família desse carcereiro. Essa foi a oportunidade. Porque a sequência do texto vai dizer que ele recebeu a Cristo junto com toda a sua família. Que o carcereiro levou Paulo e Silas para falar para a sua família inteira. Olha que coisa maravilhosa. Jesus sempre nos abre oportunidades para o evangelho. Jesus sempre abre boas oportunidades para anunciar a palavra do Senhor. O problema é que muitas vezes a gente se perde. E a gente entra por portas erradas. Nós vemos a cadeia aberta e a gente pensa, hora de fugir. E a gente acaba não percebendo a sutileza do Senhor e a oportunidade que Ele tem nos dado para levar o evangelho a toda criatura. Cuidado com as falsas oportunidades. Cuidado, porque ela pode ser prejudicial demais para a nossa vida e para o ministério. Mas, voltando então, isso tudo para a gente refletir de que a boa ovelha, o verdadeiro cristão, atrai ao perdido. Além disso, voltando lá para o Evangelho de João, nós temos que as nossas ações sempre falam mais alto do que a nossa voz. Vou repetir. As nossas ações sempre falam mais alto do que a nossa voz. Como assim? Olha só o que diz o verso 27 do capítulo 10 de João, do Evangelho de João. As minhas ovelhas, perdão, não é esse verso não, perdão. No verso 25. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. O que eu estou fazendo está testificando, meu querido. Mas fala, você é o Cristo? Você não está vendo o que eu estou fazendo? As obras que eu faço testificam ao meu respeito. As suas ações sempre vão falar mais alto do que a sua voz.
Por isso nós devemos tomar muito cuidado e evidenciar no meu testemunho diário, na minha prática diária, a essência de Deus em mim, em tudo que faço e falo. Outra coisa, a verdadeira ovelha, o bom cristão, o verdadeiro cristão, ouve e segue a Jesus. Agora sim no verso 27, né? Verso 27 que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você só vai seguir a Jesus se você ouvir a voz dele. Não tem outro jeito. Vou seguir a Jesus. Sem ouvir a voz, você não vai ter como seguir. Porque é pela voz do Senhor que nós aprendemos qual caminho devemos seguir. E a voz do Senhor nós vamos ouvi-la na Bíblia. Tudo, absolutamente tudo que Jesus tinha para falar à humanidade está descrito aqui na palavra dele. Está descrito aqui. Por isso que quando nós vemos pessoas falando em línguas, por exemplo, nós sempre pensamos e refletimos e instruímos que confronta com a Bíblia. Sempre que nós estamos ouvindo uma pregação, que alguém pergunta alguma coisa pra gente, confronta com a Bíblia. Por quê? Porque se estiver falando qualquer coisa fora da Bíblia, não é de Deus. Simples assim. Simples assim. Relacionamento com a palavra de Deus, nós precisamos ter. Precisamos ter. Porque quem ouve, quem segue a Jesus, precisa ouvir a sua voz. Não perdemos a salvação. O verdadeiro cristão, aquele que é uma boa ovelha, que se submete à mão do seu bom pastor, que recebeu a vida do autor da vida, não perde a salvação. Oxe, pastor, como assim que não perde a salvação? Você está me dizendo que crente se morrer em pecado não vai para o inferno? Não, não perde a salvação. Sabe por quê? Porque quem garante a salvação é o Senhor. E o próprio Jesus deixa claro aqui no verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quer mais certeza? Verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E aí Jesus vai para fechar com chave de ouro esse entendimento, ele fala assim no verso 30. Eu e o Pai somos um. Acabou. Quem está na mão do Senhor, não existe poder nenhum para tirar isso, para tirar da mão do Senhor. Não existe nada que possa fazer que vai retirar-nos da mão do Senhor. Nada. Nada vai nos arrebatar da mão do Senhor. Aquele que é verdadeiramente cristão pode pecar? Faz parte da natureza humana, porque o pecado está diante de nós, cabe a nós dominá-lo. E todos nós pecamos. Mas quando nós estamos submetidos, olha que coisa bacana, nós estamos na mão do Senhor. Nós estamos na mão do Senhor porque Ele nos salvou e nos resgatou a preço de sangue. E quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, então nós estamos na mão do Senhor. E aí quando nós nos submetemos na mão do Senhor, pronto, 100% seguro, absolutamente inabalável na presença do Senhor. Porque nós temos uma mão que nos sustenta e uma mão que nos protege, e nos guarda, e nos livra de todo mal. O que mais você quer, meu irmão? O que mais te falta? Ah, me falta um marido, me falta uma esposa, me falta um emprego. Meu irmão, se submete ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas são acrescentadas. Aprenda a viver satisfeito, feliz, com sentimento de gratidão pelo que o Senhor tem te dado. Porque é Ele que tem nos sustentado e é Ele que tem nos guardado a todo instante. E por fim, não menos importante, para nós caminharmos para o fim, aquele que é verdadeiramente cristão, o seu testemunho mostra quem ele é. Lembre-se que as nossas ações falam mais alto que a nossa voz. E o meu testemunho mostra quem eu sou. Verso 32 diz assim, ó. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas boas obras por parte do Pai. Por qual delas você quer me apedrejar? Jesus até desafia os judeus a apedrejá-lo realmente. Vamos lá, vocês querem me apedrejar? Vamos usar a lei, né? Que é a lei que define a respeito do apedrejamento. Então vamos usar a lei para apedrejar. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Tem muitas obras boas que eu estou fazendo.
Por qual delas vocês querem me apedrejar? E aí um bom judeu, naquela época, né, iria ali refletir, de repente folhear ali o Alcorão, folhear a Bíblia da época, olhar e falar assim, vamos deixar isso para depois? Não iria encontrar nenhuma justificativa válida, como não encontraram para apedrejar Jesus. O seu testemunho mostra quem você é. E aí, se o seu testemunho evidencia a essência de Deus que há em você, o seu testemunho vai evidenciar que você é filho de Deus. Suas obras vão falar por você. As pessoas vão olhar para você e já vai falar, tem alguma coisa diferente com esse camarada. Acho que ele é crente. Porque você está evidenciando a essência de Deus na sua vida. O seu testemunho mostra quem você é. Portanto, amados irmãos, queridos irmãos, aquele que verdadeiramente é cristão tem uma alegria genuína pela casa do Senhor. Aquele que é cristão, ele atrai o perdido e a todo tempo louva e a todo lugar adora. E a todo momento outros vão ver, e quando outros vão ver, eles verão um testemunho que evidencia a glória do Senhor. E todas as nossas ações, quando falam mais alto que a nossa voz, vão evidenciar a glória do Senhor. Ele ouve e segue o seu bom pastor. E ele não vai perder a salvação, porque ele está sustentado e guardado pela mão soberana do Senhor. Amém? Deus é maravilhoso, meus irmãos. E o meu desafio para você é, se submeta. Você tem tudo à sua disposição para ser uma boa ovelha. Então, o que te falta? A decisão é sua. Tão somente sua. Eu não posso fazer essa decisão por você. Então, se submeta para que possa experimentar o sustento e a guarda do Senhor continuamente. Vamos orar? Feche seus olhos onde você está e se apresente diante do Senhor neste momento. Pai querido, Deus de amor, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia que tem sido derramado em nossos corações. Pai, eu quero neste momento, Deus, te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja, Deus, falando conosco, que o Senhor esteja comprovando e complementando, finalizando, Deus, continuando a obra que o teu Espírito inicia. Em nome de Jesus, eu clamo a ti, ó Deus, que nós venhamos verdadeiramente a ser achados como ovelhas dignas, como verdadeiras ovelhas do Senhor. Sonda-nos, ó Deus, vê se há algum caminho que precisa ser corrigido e instrui-nos, ó Pai, nessa correção. Encoraja-nos a nos submetermos debaixo da tua potente mão e sermos sustentados pelo Senhor. Clamo a ti por aqueles que ouvirão, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja completando, que o teu Espírito Santo esteja, em nome de Jesus, ó Deus, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que haja salvação, libertação, conserto, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja conosco neste domingo e nos dando uma semana abençoada em ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu ver com quem eu não falei que chegou depois. Pastor Marcelo está nos assistindo, que bom, Pastor Marcelo, Deus abençoe você e sua família aí neste domingo abençoado. Irmã Salete, continuamos em oração por vocês, pela sua família, pelo Murilo, pelo seu casamento, tá, Irmã Salete? Vocês fazem parte das nossas orações. A Rose, minha irmã, está assistindo, Deus abençoe Rose, o Jabes, os meninos e o agregado que está surgindo aí também, Deus abençoe em nome de Jesus. João Lu, saudade, João. Deus abençoe João e sua família aí completa em nome de Jesus. Edilene, Deus abençoe Edilene, estamos orando pela sua saúde, pela sua gravidez, né, pela sua pequena, em nome de Jesus, que o Senhor esteja guardando todos vocês. E Aparecida também, minha mãe, lá no Goiás também está assistindo. Deus abençoe mamãe e papai aí, saudade demais de vocês, doido para ir aí, não pode, né? Como eu sempre gosto de lembrar, eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, especificamente na QNR, né? Hoje às 17 horas e às 19 temos culto online, IBBN online, você é nosso convidado a estar participando conosco destes cultos, tá certo? Na quinta-feira, às 20 horas, estamos aqui neste mesmo canal estudando o livro de 1 Coríntios. No sábado, às 18 horas, temos o culto jovem
também pelo YouTube, você é nosso convidado. E no domingo estamos aqui buscando ao Senhor na escola bíblica, né, estudando o Evangelho de João. Muito obrigado pela sua presença. Cumprimentar você aí também que está no Facebook, em outras salas, em outros momentos aí, em outras plataformas assistindo, acompanhando conosco. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar acompanhando conosco até aqui. E mais uma vez, compartilhe em nome de Jesus esses links das nossas ministrações, das ministrações da Igreja Batista Boas Novas, para que outras pessoas possam conhecer a Jesus também. Deus abençoe em nome de Jesus e um bom domingo a todos. Fica com Deus, meus irmãos.